reprodutiva feminina. Mas como é que a gente consegue identificar quais são os sintomas? Assunto hoje para o nosso quadro Circulando com Você, com a doutora Marcela Gomes. Hoje a doutora Marcela Gomes participa conosco via chamada de vídeo. Oi, doutora, boa tarde. Oi, Fernandinha, tudo bom? Tudo jóia, tô bem. Você também tá bem? Tudo ótimo aqui também. Só na correria não deu tempo de chegar aí a tempo, não. A gente entende, ela tá assim, viu, gente? No consultório, se desdobra, organiza aqui para não deixar a gente sem informação. Vamos começar explicando sobre trombofilia, porque trombofilia foi um assunto que gradativamente foi ganhando mais espaço, né, doutora? E aí, né, a gente já falou trombofilia ligada à Covid, mas hoje a trombofilia que a gente vai falar é mais voltada à questão da reprodução feminina, não é? Exatamente. As trombofilias, na verdade, são uma predisposição que alguém pode ter para desenvolver trombos. Essa predisposição pode ser por alguma alteração genética, ou seja, que você já nasce com ela, sendo herdada assim, geneticamente dos seus pais, mas pode ser algo que tenha sido adquirido ao longo da vida. Algumas condições, entre elas a gente cita até a gravidez, pode fazer com que haja o desenvolvimento dessas trombofilias, que é nada mais do que uma predisposição a formar trombos. É possível descobrir com antecedência? Porque, por exemplo, muitas mulheres descobrem quando perdem o primeiro filho, descobrem quando já sentem, né, tem os primeiros sintomas. Então, Fernandinha, isso é a grande polêmica que envolve as trombofilias em geral. O paciente que a gente mais acompanha é aquele paciente que tem um evento trombótico, seja na gravidez ou fora da gravidez, e que chega no nosso consultório com uma trombose para tratar a trombose. Uma vez que ele teve trombose, a gente tem que identificar o que foi que levou aquela pessoa a ter um trombo para que ela não tenha outros eventos. E aí, dentro da investigação, nós vamos fazer a solicitação dos exames dos marcadores de trombofilia, que são vários, certo? Tem muitos, não vale a pena nem a gente citar, porque se torna uma coisa meio chata, porque já é uma nomenclatura mais muito médica mesmo, sabe? Então, esse seria o primeiro, o paciente em si, que se a gente identificar alguma trombofilia, aí a gente vai definir, a partir de qual é essa trombofilia, se ele vai tomar alguma medicação, ou quais são as medidas que a gente vai fazer para que ele não tenha um outro evento. Só que existem aqueles pacientes que não sabem se tem trombofilia. E aí, quando chega na gravidez, vem aquela questão: eu devo solicitar para esse paciente se ele tem esses marcadores de trombofilia ou não? E isso ainda é uma polêmica, porque assim, não é indicado que pessoas saudáveis façam esse exame para saber se tem ou não esses marcadores de trombofilia, apenas como uma forma de prevenção, se não existe nenhuma história pessoal nem familiar de trombose, nem de abortos repetitivos, nada que justifique que a gente faça. Aí a gente pergunta, poxa, mas por que então eu não posso procurar saber se eu tenho essa trombofilia ou não, antes de eu ter meu filho, antes de eu engravidar, ou antes de eu me submeter a uma cirurgia? A questão é que muitas vezes você vai descobrir uma condição genética e que não necessariamente você vai ter um evento trombótico, e aí você vai ter todo o estigma de uma doença que não necessariamente você vai ter o evento trombótico, que seria o grande risco dessa doença, né? E aí você, por não ter evento, não necessariamente você vai ter que fazer tratamento. Então você vai só herdar um estigma que não vai levar a um tratamento ou não. Lembrando que o tratamento medicamentoso das trombofilias pode aumentar o risco de sangramentos, que pode ser uma complicação importante caso esteja fazendo um tratamento que ainda não tenha uma indicação para ele, tá entendendo? Entendi, tô entendendo. Antecipar uma situação que pode nunca acontecer, né? Exatamente. Mas é uma polêmica, sabe? É uma polêmica. A gente lida com isso diariamente. Eu, particularmente, não solicito quando é uma vontade, assim, só, não, porque eu queria saber. Uma curiosidade. Agora, quando eu já vejo que existe uma história na família, já séria, muita gente da minha família teve trombose, existe essa mutação na minha família,
E a outra coisa, eu acho que o bom senso tem que falar bem mais alto, sabe? Chegaram perguntas para você, viu? Vou aproveitar aqui para a gente fazer. Laine, me dá a primeira pergunta do telespectador. Quais os sintomas da trombofilia e qual é a sua definição? A definição a gente acabou falando, né, Jéssica, bem no início, Sim. Mas ela quer saber os sintomas. Exato. O que a pessoa sente? Veja, não vai haver um sintoma específico se não há ainda trombose, entende? Então, se ainda não houve o evento trombótico, seja normalmente numa situação natural de vida ou após alguma cirurgia, ou mesmo na gestação, abortos repetitivos, ou uma trombose na própria gestação, então você não vai ter sintoma. Inclusive, Fernandinha, é interessante a gente saber por que é que a trombofilia causa abortos. Na verdade, é porque quando você vai ter a formação da placenta e que vai se aderir ao endométrio, que é a camada mais interna do útero, você pode ter a formação de microtrombos, de trombos ali naqueles vasos placentários. Isso vai fazer com que não haja uma nutrição correta para o feto. Por isso que você vai ter esses abortos. Entendi. Vamos para mais uma pergunta de telespectador, que é a possibilidade de vocês esclarecerem as dúvidas. Quais os riscos de engravidar com trombofilia? Doutora Marcela acabou que deu um spoilerzinho aí da pergunta. Então, os riscos de você ter alguma complicação gestacional, ou seja, na gravidez, seja uma complicação materna, porque aquela mãe, por ter uma trombofilia, uma pré-condição, ela já tem uma pré-condição, uma chance mais alta de ter o evento, ela ainda está grávida, que naturalmente é um período em que as chances de desenvolver trombo, elas também são maiores. Tem esse risco materno, mas também tem o risco fetal, porque a nutrição para a placenta ela pode não ser ideal pela formação de trombos nesses vasos. Mais uma pergunta na tela, pergunta de telespectador que chegou aqui pra gente e nós vamos conversando com a doutora Marcela. Boa tarde, doutora. Tem algum problema tomar essas vacinas para quem já teve trombofilia? Eu tive trombo há 3 anos, obrigada. Essas vacinas, acredito que ela se refira à Covid-19 e, em especial, deve ser aquela questão envolvendo a AstraZeneca, né? Exatamente. A gente teve um programa que a gente falou exatamente disso. A reação que acontece na AstraZeneca, pelo menos até agora, o que tem se visto é que ela pode funcionar raramente, certo? Como uma reação imunológica, como se fosse uma reação alérgica, sabe? Em que aquela pessoa vai desenvolver, uma vez tomando essa vacina, ela vai desenvolver anticorpos que vão atacar as plaquetas. Essas plaquetas, elas vão diminuir em número, o que pode aumentar o risco de sangramento, mas elas também vão induzir a ativação dessas plaquetas e também de toda a cascata de coagulação, podendo haver a formação de trombos. O fato de ter trombofilia ou ter história de trombose não vai influir no risco de ter ou não essa reação à vacina, já que são mecanismos de formação de trombo completamente diferentes um do outro. Certo? Isso que eu estou falando hoje pode ser desmentido amanhã, a gente não sabe. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é isso. Agora, o que é importante é que o risco de desenvolver trombose, essa reação de trombose mais trombocitopenia, após a AstraZeneca é de 0,004%, enquanto que o risco de desenvolver trombose na doença Covid-19 é de 16,5% em pacientes não graves. Em pacientes graves, esse índice pode chegar até 50%. Ou seja, é muito mais arriscado você não tomar a vacina. Contra ele. A chance você de ter Covid e ter trombose vai lá para 17 se você não for grave e para 50 se você for. Então, se tiver a possibilidade, já tiver na faixa etária, por favor, todo mundo se vacinando. Vamos para mais perguntas, doutora Marcela. Enquanto meu tempo aí, minha diretora conseguir segurar, a gente vai segurando para responder aos nossos telespectadores. A Adriane Mororó, ela disse que descobriu a trombofilia na segunda gestação. Ela disse que fez o tratamento durante a gravidez, graças a Deus correu bem, foi diagnosticado que no caso dela é genética. Quais são os riscos com o passar dos anos? Obrigada, Adriane, pela sua pergunta. Ótima pergunta, Adriane. Então, os riscos, no caso da sua gravidez, foram contornados porque provavelmente você fez o tratamento com medicação anticoagulante para não ter esse problema na gravidez. E graças a Deus deu tudo certo. Ao longo de sua vida, Adriane, que você vai ter que ter cuidado, eu não sei qual é a sua trombofilia, porque existem aquelas graves e as menos graves, né, em que algumas precisam tomar remédio para sempre e outras não precisam.
Então, vamos imaginar que a sua não precise tomar remédios sempre. Então, você vai ser uma pessoa que você já sabe que você tem uma condição genética que aumenta o seu risco de trombose. Sim. Então, você vai ter aqueles cuidados naqueles momentos da sua vida em que você saiba que esse risco também vai ser alto. Quais são esses momentos? Se você vai fazer uma viagem de avião que vai durar muito tempo, se você vai se submeter a alguma cirurgia, se você engravidar novamente, se você for fazer algum tratamento com anticoncepcional ou alguma outra terapia hormonal. Então, são esses momentos da vida em que, naturalmente, você vai ter um risco maior de ter trombo. Então, se você ainda tiver trombofilia, esse risco vai ser ainda maior. Então, esse é o cuidado, esse é o bom senso que você vai ter para que, ao vivenciar alguma situação de risco, você saiba se proteger. Tá entendendo? Seria mais ou menos isso. Ou seja, é uma vida dentro da normalidade com situações específicas aí que precisam de um cuidado, né, maior, da mesma maneira que é para a pessoa que tem diabetes, para quem tem hipertensão, ou seja, em determinadas situações precisa de um olhar mais minucioso. Vamos para mais uma pergunta. Doutora Marcela, antenadíssima, respondendo todo mundo, para nossa alegria. Vamos ver aqui a Jéssica. É possível a gestação chegar até o final sem nenhuma interrupção? A gente acabou de ver o caso da Adriane, não é? Com o tratamento, pelo que eu estou entendendo, dá certo, né, doutora Marcela? Exatamente. E tem muitas trombofilias, Fernandinha, que a mulher engravida, tem seu filho normal e nem sabe disso. Eu tenho vários pacientes assim, que chegaram aqui com trombo, paciente já com 50, 60 anos, a gente investigou, viu que ela tinha uma trombofilia hereditária, por sinal, e ela não teve nada nas gestações. É por isso que essa questão não é porque tem trombofilia que você necessariamente vai ter aborto ou vai ter trombose. Então, vai depender do tipo de trombofilia, de como ela está sendo expressa, como é essa gestação. Então, tem muitos fatores que têm que ser levados em conta, até para a gente definir qual vai ser a profilaxia, ou seja, qual vai ser a prevenção que aquela gestante, aquela mulher vai ter que fazer para que a sua gravidez chegue até o final sem nenhuma intercorrência. Bom demais. Vamos para a última, não é isso, Elaine? Vamos para a última. Vamos tentando aqui. O trombo é hereditário? É o Arles Adriane que pergunta. Tem questão hereditária envolvida, doutora Marcela? Adriane, a trombose, ela não é que ela seja hereditária, não se passa o trombo de uma geração para outra, mas se pode passar essa predisposição para formar trombos, que no caso são as trombofilias genéticas, que a gente chama, são as mutações. Quando você tem alguma mutação em algum gene, então você pode ter uma predisposição maior para formar trombos. Não necessariamente vai formar, mas tem uma maior predisposição. Como muita coisa que a gente carrega no DNA, né, doutora? Pode não necessariamente desenvolver, mas tem uma predisposição. Vamos para mais. Olha, diretor, enquanto você conseguir tempo com a doutora Marcela, deixa que eu adoro responder aos nossos telespectadores. Tromboflebite é a mesma coisa de trombofilia? É a pergunta da Jane Kelly. Não é a mesma coisa, certo? Trombofilia é uma predisposição para ter trombos. Tromboflebite é a formação de trombos, só que em uma veia superficial, ou seja, nas veias safenas ou nas varizes, certo? Então, quando esse trombo se forma no sistema venoso superficial, ou seja, não é uma veia profunda, não é uma trombose venosa profunda, é uma tromboflebite. Muito bom. Doutora Marcela, passarei a tarde aqui falando, o tempo voa. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua colaboração todas as sextas aqui no Com Você, no nosso quadro Circulando com Você, viu? Obrigada, Fernandinha. Tudo de bom. Até sexta. Até sexta que vem. Ó, a doutora Marcela tá nas redes sociais, tá? Como @DRA de doutora.Marcela Gomes. Vai lá seguir e ficar por dentro de tudo. Tem muito conteúdo bacana. Beijo, Miss Mami. Maravilhosa. Estou indo agora pro Armazém Paraíba, o Zap mais